Ok. Azimuths ou rumo. É muito comum as orientações de levantamento topográfico, seja de qualquer natureza, né, para qualquer fim, inclusive para edificações, né, porque eu vou ter um sistema de coordenadas, eu vou ter que ter orientação ali. É fundamental os azimuths, a orientação. Ele pode aparecer, e é muito comum aparecer, azimuth ou rumo, dependendo do tipo de trabalho. É muito comum pegar matrículas de imóvel, principalmente rural, falando em rumo, não é azimuth. Então a gente tem que saber transformar e entender o que é um rumo e o que é azimuth. Partindo daí, a gente tem uma fórmula geral para calcular isso. E os azimuths e os rumos, eles servem também para nós calcularmos áreas e distâncias, né, lineares. No nosso caso aqui, vamos entender o que é um azimuth dentro de uma poligonal aberta. Um azimuth, como está descrito lá, é uma orientação em relação a um alinhamento. Eu tenho um alinhamento aqui, PP, PI1, nesse sentido, certo? E eu tenho um azimuth desse alinhamento. Nesse caso aqui, para fins de entendimento, vamos botar 85 graus de azimuth. PP, PI1. Isto eu coleto em campo, com uma bússola precisa, tipo militar, ou o próprio aparelho topográfico pode dar uma orientação, ou ainda no olho. Depois tu corrige no software topográfico. Mas eu tenho que ter sentido onde é o norte, onde é o leste, onde é o oeste, nos quadrantes nordeste, suleste, enfim, eu tenho que ter um azimuth inicial. O azimuth inicial é campo. Então a gente coletou com a bússola lá em graus, não tem minutos e segundos, mas em graus eu coletei com a bússola 85 graus, quando eu girei ou mirei nesse alinhamento, PP-P1, que eu decidi em campo que seria assim, certo? Eu tenho esse azimuth. Esse é o azimuth inicial. Só que cada vez que eu inflito, eu mudo o sentido da minha poligonal, eu vou ter outro alinhamento. Então, este alinhamento também vai ter um norte e vai ter um azimuth. Este eu infleti, mudei o sentido, eu vou ter um norte e um azimuth em relação a esse norte. Percebamos então que a gente tem um azimuth inicial, PP-PI1, eu vou ter um azimuth PI1, PI2 nesse sentido, e eu vou ter um azimuth PI2, PF, onde a gente conclui o nosso trabalho. Como eu calculo esses azimuths? De uma maneira geral e protocolar, né, a norma diz isso, tem outras maneiras de se calcular rápido os azimuths, mas vamos seguir a norma para todo mundo entender e depois lá na frente, se for o caso, a gente pega os atalhos. Existe uma fórmula geral de azimuths. Como está publicado ali, vocês seguem o material de apoio lá que eu coloquei. Mas, para nosso entendimento, a fórmula geral dos azimuths é o azimuth do meu caso, PP, PI1, P1, PI2, que a gente vai calcular, porque o primeiro a gente tem. A fórmula geral dos azimuths é azimuth anterior mais ângulo lido, mais ou menos, só um pouquinho, 180 graus. Essa é a fórmula geral dos azimuths. Com essa fórmula eu calculo qualquer azimuth. Entendendo que o azimuth anterior é sempre o inicial. Se eu vou calcular, por exemplo, o azimuth do PI2 para o PF, o azimuth anterior deste alinhamento é do PI1 para o PI2. No nosso caso aqui, eu preciso calcular o PI1 para o PI2. O inicial é o PP-PI1. Aqui a gente vai transformar aqui, ou vamos calcular. Azimuth do PI1 pro PI2 vai ser igual. Qual é o azimuth anterior desse alinhamento? É o PP-PI1. Qual é o valor dele? 85 graus. Mais o ângulo lido. Aí, em campo lá, eu li um ângulo e dei o valor de... achei o valor de 135 graus. Estou arredondando aqui, tá? 135 graus. Mais 135 graus. Mais ou menos 180 graus. Regra. Quando a soma do azimuth anterior mais o ângulo lido for maior que 180 graus, aí eu diminuo por 180 graus. Quando for menor que 180 graus, eu somo a 180 graus.
No nosso caso aqui, me parece óbvio que somando esses dois vai dar maior que 180. Então, eu diminuo. Fazendo a conta rapidinho aqui, de cabeça e de memória, 85 mais 135 vai dar 10, 140, vai dar 220 graus, menos 180 graus. É isso? 80, 180, 210, 220. Resultado, azimuth PI1 ao PI2 vai ser igual 220 menos 180, 40 graus. Este é meu azimuth do PI1 para o PI2, 40 graus. Calculando o próximo azimuth, PI2 para o PF. Azimuth anterior vai ser 40 graus, mais o ângulo lido vai ser este ângulo aqui, que eu não botei valores aqui, mas a gente pode botar, eu passei de 180, posso botar um baita no valor aqui. Eu posso botar 189 graus. Um exemplo, 189 graus de ângulo lido, azimuth anterior mais ângulo lido do PI2, que eu estou simulando aqui em 189 graus, vai ser maior que 180, então eu diminuo para 180, eu vou ter o resultado do PI2 para o PF. Certo? Apaguei aqui para a gente calcular, para ficar, porque é um vídeo, vai ficar gravado para não esquecer, né? Azimuth do PI2 para o PF, nesse sentido, tem que falar isso, vai ser igual. Azimuth anterior, 40 graus, mais o ângulo lido, eu imputei aqui 189 graus. Isso aqui é óbvio que vai ser maior que 180, então vai ser menos 180 graus. Azimuth PI2 para o PF, fazendo os cálculos, 180 dá 220, 229 menos 180. Alguém me ajuda? 229 vai dar 49. Se não for isso, vocês calculem aí, mas eu acho que é. 229 menos 149 graus. Então, azimuth 49 graus PI2 para o PIF. Certo?